Sejam muito bem-vindos ao canal Narro um Conto. E o conto de hoje se chama Você Quer Brincar? Espero que gostem. Há mais ou menos uma semana vem acontecendo coisas estranhas dentro da minha casa. Coisas que nem eu sei explicar ao certo, mas que de certa forma podem fazer você se arrepiar. No começo, achei que fosse alguma brincadeira de mau gosto de alguém, mas não. O problema estava realmente dentro da minha casa, e aquilo já estava me deixando louco. Começou numa noite onde eu estava sozinho em casa enquanto assistia televisão. Comecei a ouvir risos e passos no andar de cima, mas confesso, tive um certo receio de ir e ver o que podia ser. Tomei coragem e fui. De início, não ouvi nada demais, apenas a porta da varanda aberta e o som do vento. Aquilo me deixou um pouco inconformado. Afinal, eu sabia muito bem o que tinha ouvido aquela hora. Volto mais uma vez para minha sala e assim, podendo continuar assistindo televisão. Momentos depois, ouço as mesmas risadas e os mesmos passos. Fiquei um pouco irritado, até porque não era de costume ter gente em minha casa. Eu morava sozinho. E naquela noite em específico, não havia ninguém ali, além de mim, claro. Apenas diminuo o volume da TV para que assim pudesse tentar ouvir o que era aquele som todo. Só pude ouvir risadas e sons de passos pelo andar de cima, e mais uma vez corri, mas assim que chego não encontro nada, literalmente nada, o que me deixa extremamente confuso. Afinal, eu jurei ter ouvido algo e não era algo da minha cabeça. Por um breve momento, achei que estivesse alucinando ou algo do tipo. Mas não, eu sabia muito bem o que havia presenciado naquele momento. Volto para a sala, desligo a TV e vou para o meu quarto, onde acabo adormecendo ainda confuso do ocorrido. Durante a noite toda pude ouvir os mesmos sons de antes, o que me deixou um pouco aflito. Eu já estava começando a entrar em pânico com tudo o que estava acontecendo em minha casa. Mas por um breve segundo, pude ouvir algo como: "Vem brincar comigo." Ouvir aquilo foi de gelar a espinha, literalmente. Principalmente por ser de madrugada e eu estar sozinho em casa. A cada dia que passava, algo de novo acontecia. Não eram só mais risadas e passos. Começaram a surgir sussurros, ruídos, sons de brinquedos. O que era estranho, até porque eu não tinha filhos, muito menos sobrinhos ou algo do gênero. O que eu achei estranho é que essa parada toda só acontecia de noite. Durante o dia, nada acontecia. Não se ouvia absolutamente nada, literalmente nada. Comecei a suspeitar do que estava acontecendo em minha casa. Dias se passaram e o pior me aconteceu. Pelas paredes da casa, podia-se ver desenhos, como se fosse uma criança desenhando. Estavam espalhadas por toda a casa. Ao olhar aquilo, fiquei completamente em choque. Eu mal sabia o que fazer, literalmente, apenas aceitar que alguma coisa estava acontecendo dentro da minha casa. Em todos os desenhos se conseguia ver um adulto e uma criança, junto da frase, "Vem brincar comigo." E só de ver aqueles desenhos pela casa inteira, o medo me consumia. Provavelmente aquele adulto seria eu, mas e quanto àquela criança? Eu simplesmente não fazia ideia. Mais uma vez, eu vou dormir, na esperança de que aquele pesadelo acabe o quanto antes. Era difícil dormir e ter a consciência de que algo está em sua casa, sem ao menos saber o que de fato é. Aquela noite em específico foi a mais perturbadora de todas. Eu nunca imaginaria que aquilo fosse acontecer, mas confesso que fui pego de surpresa. Não sei o que deu naquele ser, sei que a todo momento pude ouvir ele cantarolando sem parar, correr pela casa inteira e sempre repetindo a frase: "Vem brincar comigo." Eu já estava entrando em pânico, não sabia o que fazer. Apenas deixar que o dia chegasse e eu pudesse ficar em paz mais uma vez. Esse caos todo durou uma semana exatamente. Logo após isso, simplesmente parou. Não recebi mais visita desse ser
e por um pequeno instante vibrei de alegria. Afinal, aquela coisa havia ido embora, e então achei que fosse viver livre dele. E como eu estava errado, muito errado, ele só tinha dado um tempo para que pudesse voltar pior. 2 semanas depois, as coisas começaram a piorar dentro da minha casa. Senti que aquela coisa estava começando a ficar irritada, por eu simplesmente não aceitar brincar com ele. Objetos dentro de casa começaram a se quebrar sozinhos e constantemente. Tomei diversos sustos durante esse tempo. Eram copos, pratos, vidros, literalmente coisas que simplesmente estouravam em minhas mãos, sem fazer esforço algum. Acabei me acostumando, mas com medo sempre presente dentro de mim. Naquela noite, especificamente naquela noite, foi o pior pesadelo da minha vida. A coisa estava extremamente irritada, assim não me deixando dormir. Assim que preguei os olhos, ele fez com que minha cama simplesmente chacoalhasse sem parar, literalmente, me fazendo cair da cama diversas vezes e até mesmo me machucando propositalmente. A cada tombo que ele me causava era uma gargalhada. Fui ficando completamente irritado. Perguntei diversas vezes o que ele queria, ou o que estava fazendo ali, mas nada falou. Apenas gargalhou, parou e repetiu a mesma frase de sempre: "Vem brincar comigo." Foi assim durante um longo tempo, até o dia em que acordei com um enorme desenho em meu quarto, onde aquela coisa me matava e notavelmente estava gargalhando por ter me matado. Aquele foi literalmente o meu ápice de loucura. Decido passar um tempo longe de minha casa. Provavelmente ele não me seguiria. Estava completamente enganado. Fiquei na casa de um amigo. Contei o que estava acontecendo, mas de início o mesmo me taxou de louco. E aquilo provavelmente fosse fruto da minha imaginação. Já havia dias que trabalhava igual louco e não descansava, mas era tudo devido a essa criatura que estava em casa. Por ficar na casa do meu amigo, botei em minha cabeça de que ele não apareceria de forma alguma, mas me enganei. Noite após noite, a criatura aparecia, mas simplesmente repetia aquela frase e gargalhava ao final. Provavelmente eu era o seu alvo principal. Em uma das noites, pude jurar sentir uma respiração perto de mim. Até pensei ser meu amigo, ou seu cachorro, mas assim que tomei coragem para olhar, não vi absolutamente nada. Concluí que era a criatura. Me sentei na cama, coloquei as mãos em meu rosto e, num grande suspiro, dou um grito abafado. Na última noite em que ficaria na casa de meu amigo, depois de ter passado por tantas coisas ali durante a noite, enquanto eu dormia, pude sentir uma movimentação em meu quarto. Até achei que fosse meu próprio amigo indo pegar algo, mas infelizmente não. Comecei a ouvir gargalhadas e passos pelo quarto inteiro. Fui pego de surpresa quando aquela criatura tocou em meus pés e me puxou com muita força, assim me arrancando da cama de imediato. Aquilo me deixou um pouco machucado. Corro para a cozinha, onde acabo por tomar um copo d'água, para que eu pudesse me acalmar. Até então, eu nunca havia visto aquela criatura. Ele nunca havia se mostrado de verdade para mim, o que era estranho, já que queria tanto que brincasse com ele. Assim que olhei para a janela da cozinha, pude ver seu reflexo, e com ele, o meu arrepio veio à tona. Ele era de fato a pior coisa que eu já havia visto em toda a minha vida. Era realmente uma criança, um garoto para ser mais exato, totalmente pálido e com a cabeça semi-degolada, e sorria o tempo todo. Eu corri imediatamente para o meu quarto, trancando a porta e ficando por ali, mas o tempo todo eu ouvia aquela frase e aquele garoto gargalhando bastante. Até uma hora ele simplesmente sumiu, me deixando em paz por um tempo. No dia seguinte, acabei voltando para casa, assim voltando à minha rotina e ver aquele inferno mais uma vez. O dia passou num sopro, anoitecendo rapidamente.
Já estava em minha cama, pronto para dormir e receber aquele garoto mais uma vez. Dito e feito. Ele apareceu, no mesmo horário de sempre. Mas ele veio sorrateiro, mal pude senti-lo em meu quarto. Estava literalmente dormindo, até sentir um grande peso em cima de mim, que estava deitado. Sinto passos em cima de mim, como se pesassem 1 tonelada, evitando que eu me mexesse ali. Tentei por diversas vezes, mas sem êxito, me deixando completamente desesperado e indefesa. Abro meus olhos de imediato, e ao olhar para frente, me deparo com o garoto, totalmente colado em mim, cara a cara, sentindo sua respiração bem ofegante. Quando sinto suas mãos em meu rosto e ouvindo sua famosa frase: